paz de Jesus a todos e o amor de Maria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seu canal de apologética a versão brasileira do Padre Luiz Toro. Temos a graça dada por Deus de traduzirmos o grande sacerdote do Deus Altíssimo para a nossa língua. Eles tentaram há quase 3 anos atrás, não conseguiram, com a voz em português do Google. E hoje nós estamos trazendo. Conforme o canal vai crescendo, logo o nosso padre Luiz Toro vai ficar sabendo desse trabalho, né? Logo ele vai ficar sabendo desse trabalho em português que ele tanto sonhou chegar no Brasil. Né? Esse trabalho do Padre Luiz Toro chega em todos os países latino-americanos. Eu já falei para vocês, aqui na América Latina, em países de língua hispânica e também nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, como você sabe, não tem as portas abertas porque nosso país não é de língua hispânica. Aqui se fala o português, então é necessário traduzir esses vídeos que estão em espanhol para o português, né? E nós assumimos essa graça, conheci o Padre Luiz Toro, aprendi um pouco do espanhol com o próprio Padre Luiz Toro, estudei com o Padre Luiz Toro, hoje, graças a Deus, apologista católico, né? E ex-protestante, hoje, graças a Deus, católico, no seio da Santa Mãe Igreja, né? E tenho a graça de traduzir o Padre Luiz Toro para o Brasil. E eu louvo e bendigo o nome do Senhor, da Imaculada Conceição, que está chegando a muitas pessoas. Muitos estão sendo tocados por a apologética do Padre Luiz Toro. Então eu tenho certeza que quando o Padre Luiz Toro ficar sabendo dessa graça que nós estamos fazendo, traduzindo os seus vídeos como ele sonhou, um dia aqui para o Brasil, ele vai ficar muito alegre, porque ele vai saber que os seus vídeos, a sua apologética está em toda a América Latina. E vai ficar sabendo, com certeza, conforme o canal vai crescendo, muitos vão ficar sabendo. E, com certeza, o Padre Luiz Toro verá os seus vídeos com eu aqui nessa janelinha traduzindo em português para o Brasil. Meus irmãos, se inscreva no canal, dê um like, é importante. Não é? Primeiro comentário fixado embaixo está do meu, o dublador, canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Entre lá, se inscreva também no nosso, nos dê aquela ajudazinha. Bem, meus irmãos, aqui era como receber o Padre Luiz Toro no Paraguai. Como vocês sabem, foi perseguido pelo governo de Hugo Chávez e ele foi para o Paraguai. Ele foi acolhido pelo governo do Paraguai, fugiu para lá, ameaçado de morte. E lá já teve logo de cara debate com esses dois irmãos, falsos profetas pastores. Esse cara de camisa amarela de lá vai engolir o Padre Luiz Toro. Em sentido figurado. Ele vai vomitar o vômito, verdadeiro vômito do dragão contra o sacerdote. E aqui nesse mesmo vídeo, vem o evangelista Vitor, aquele lá do boné, que chegou aí usando as imagens, já está aqui no canal já. O primeiro e o segundo vídeo, né? Do evangelista Vitor, aquele do boné, né? Aquele senhor do boné, meio largo, né? Aí que com esse aí dá a continuidade daquele lá. Mas como eu já trouxe aqui os outros dois, então eu vou trazer só essa parte aqui, certo? Debate aí sobre a igreja. Vamos lá e bom vídeo a todos. Eu quero falar só por 5 minutos. Veja que na Sagrada Escritura, quando fala da vinda da história de Cristo, o tema da igreja foi um tema mais ressaltante na época de Cristo. E foi sempre uma polêmica esse tema. Porque os sacerdotes daquele tempo, no tempo de Jesus, também acreditavam em dons, na doutrina de Deus. De tal maneira que eles foram confiados, naquele tempo de Moisés, de Arão, a palavra de Deus. Levítico está escrito. E também em Êxodo. De tal maneira que Jesus Cristo veio a ter um primeiro problema com os sacerdotes. Porque até o dia de hoje os sacerdotes creem que ele tem que ter as últimas palavras. Eles têm a ordem. E Jesus mostrou o contrário.
Jesus mostrou que não precisa de sacerdote. Ele precisa de pastor, né? Vocês são falsos pastores, porque a Bíblia diz só um pastor, é Jesus. Na Bíblia Católica está Jesus. Vocês não... Gente de Israel, não chamam ninguém de pai na terra. Aí é sempre as mesmas heresias. Porque um é o vosso pai que está no céu. Aí começou o problema de Jesus com os sacerdotes. Veja, chamando os sacerdotes católicos de judeus. Veja o erro protestante. Veja como conhecem de coisa, né? Vejam. A burrice é grande. Esse foi o primeiro problema de Jesus Cristo. De tal maneira que os sacerdotes diz: quem deu autoridade a tu para falar isso? De que igreja tu sois? Teu sacerdote foi Anás, Caifás, Moisés, Arão, quem? Jesus disse: eu venho em nome do Todo-Poderoso. Jesus não falou de quem igreja eles eram, não. Isso já é heresia. Não está na Bíblia. É mentira, veja já. Porque onde estão 2 ou 3, no meu nome eu estou lá. Mas antes o versículo diz que é a igreja fundada dele. Nem monumento, nem nada, nem imagem, Jesus não está. Mateus 18, 20. 18, 17 diz que também, se não obedece à igreja dele, seja considerado como pagão. É vocês, herege. Vocês são mesmo muito mentirosos. Todos os protestantes. Ele não, você. Aí. Adulteram com a verdade de uma Bíblia castrada, faltando 7 livros debaixo do sovaco. Tem que confiar no povo humilde, o povo pobre. Só essas 2 pessoas. No meu nome. Mateus 18, 20. Onde estão 2, 3. A deturpação. Congregando. Olha. Aí já pode botar uma placa. Olha. Essa é a palavra de fé que prego. Essa é a palavra que eu trago para vocês que acreditam em Jesus. Não espero que um padre de hóstia, 2 ou 3 em meu nome, peça tudo o que quiser. Meu Pai que está nos céus. Isso é heresia terrível. Esses 2 ou 3 tem que ser da igreja dele. É a palavra da minha igreja de Deus. Não, é da tua deturpação. Lê os versículos 19, 18 e 17 para ver se de que igreja é que está reunido 2 ou 3 para Jesus estar. Jesus encontrou com a samaritana. É muita heresia. E a samaritana também acreditava que Jesus era um profeta, que na Samaria tinha que sair um homem de Deus. E perguntava a Jesus, como sendo tu judeu, vem aqui para Samaria pedir água para a samaritana. Esse poço de Samaria foi meu pai Jacó que fez. E esse poço é abençoado por Deus. Essa água é abençoada por Deus. Jesus Cristo disse: sim. Quem está falando com tu, se tu soubesse, mulher, tu pediria água a ele. Porque que beber dessa água vai morrer. Mas que beber da água que eu dou, jamais terá sede. Essa tradição até hoje tem que ser. Naquele templo, naquele poço, até hoje o povo está bebendo água lá. Se beber é dessa água. Jesus respondeu à mulher na Samaria: nem nesse monte, nem naquele monte, nem em Jerusalém, nenhum lugar está somente abençoado por Deus. Onde vão me adorar em espírito e verdade, esses são os verdadeiros adoradores que o Pai vai buscar. Essa é a classe adoradora que Deus está buscando em espírito e verdade. Não por o poço, não por o monte, nem pelo protestante. Isso não importa. O monte não importa, a cidade não importa, Samaria não importa, esse poço não importa, esse monte de não importa, não importa, o Vaticano não importa, Roma não importa. O que importa é o Espírito da verdade no coração do que interpreta a Bíblia pessoal para a sua própria condenação. Glória a Deus, amém.
Protestante diz que o verdadeiro intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, porque ele pode ler e interpretar de sua maneira. Pois é. Eu sou filho de Cash Luna e estou pregando de graça o Evangelho. Esses são os 5 minutos que eu pedi. Há muito tempo que teria que tocar aqui, então... O povo já está querendo vaiar. Onde está 2 ou 3 reunidos, é aí a igreja de Jesus. Veja a heresia. A igreja que ele fundou, 2 ou 3 reunidos. Do versículo 15 ao versículo 20. Pode ler isso aí. Pode ler. É a igreja dele. No tempo de Salomão, o tempo de Salomão foi criado por Deus. Junta o dinheiro aí. Dá a Salomão, teu filho. Como junta o dinheiro, dá aos protestantes. Para eles comprar fazenda, comprar avião. Aleluia. Não entra em templo feito por mão de homem. Quer dizer que não entra em igreja fundada por homens. Isso quer dizer. Nós temos o Espírito Santo, porque nós somos a igreja, porque nós somos o templo, porque nós somos também outros deuses. Naquele tempo também, como se invoca, está equivocado no dia de hoje, nós somos com essa estrutura, esse templo. Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja, inclusive a tua. Ao contrário, Jesus foi a chave do templo. Do templo de Salomão. Olha, Jesus era a chave do templo de Salomão. Olha, que heresia nova essa, hein? Heresia nova essa. Essa é a minha resposta espiritual. Quisera eu. Isso é espiritual. Porque é material. A palavra de Deus não fala. A palavra de Deus diz que adorem espírito e verdade. Tá aí os verdadeiros que Deus está buscando. Hoje, sempre. Em nome de Jesus Cristo. Toda heresia. Agora esse outro ali vai dizer heresia, tem uma zona. Um abraço, irmão. Tem que prestar muita atenção. Ele já expôs sua igreja. Se eu pedi para ele falar, o padre pediu para ele falar da igreja, o nome da igreja, que ele fundou a igreja, e ele não falou. Protestante é assim, não fala, porque senão o padre tira o corpo pelo sovaco. E não provou com Bíblia. Simplesmente não tem argumento nenhum. Agora eu, sacerdote de Deus Altíssimo, vou mostrar que nós temos argumentos, com prova nas mãos. Se você não quiser ler, tem leitores aí. Não, eles lê. Queridos irmãos, tempo. Queridos irmãos, marca o tempo aí do padre. Devemos ter claro algumas coisinhas. A igreja não é templo de 4 paredes. Não, nunca foi. A igreja católica não é um templo de 4 paredes. Ele não fundou tijolo. Não, ele tem razão. E quando diz que a igreja sou eu, também não é bíblico. Eu sou templo. Também não, porém eu sou a igreja. Ele saber ele e o mundo. Que igreja significa congregação. Eu sou a congregação? Não. Eu não sou a igreja. Para que seja a igreja tem que ter a ver uma congregação. 2 ou mais. Eu não sou a igreja. Tem que ter a ver uma congregação. Ele disse eu sou a igreja. Já errou. Já está errado. Já está mentindo. Ele respeita. Porque nós cremos que Cristo fundou a igreja. E vou dar fundamentos bíblicos. Cristo criou a igreja. Em Marcos 3:13. Na Bíblia protestante deles, que eles utilizam. 3:13. Árbitro. Me avisa quando 3:13. Uma congregação. Jesus não era um templo de 4 paredes. Jesus formou uma congregação com pessoas. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis. Observem que é um querer. Ele quis. Significa que antes de Cristo não existia essa igreja. Existia outra igreja. Que era que ele falou, dos sacerdotes que ele falou. Que era a religião judaica, que tinha seus sacerdotes de Arão.
a de Cristo não existia. A pergunta minha foi, qual era a igreja de Cristo? Ele não respondeu. Antes da igreja não existia essa igreja. O sacerdote perseguira Cristo? Sim, de outra igreja, igreja judia. Não foi da igreja católica. Chamou os que ele quis e foram a ele. E designou 12. Aqui chama Assembleia, igreja. É onde está um grupo, uma congregação. Ele estabeleceu, não existia antes. Antes existia um povo, chamava o povo de Israel. Agora temos um povo cristão. Por que cristãos? Porque estabeleceu Cristo. Não existia. E ele estabelecesse com 12. Para que estivesse em sua companhia. Ele os enviaria a pregar. Então, quando disse que qualquer um pode ir pregar, mentira. Não é qualquer um que vai e pregue. É o que Jesus Cristo chamou, o que ele escolheu, estabeleceu. Na igreja católica não é qualquer um que pode pregar, não. Porque Cristo, em sua palavra está escrito, não é aquele que quer, é o que Cristo chamou. Que formou da sua igreja, da sua congregação, para enviar para pregar. Então não é pegar a Bíblia, botar debaixo do sovaco e sair por aí, blá, 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 não. Para enviar a pregar. Essa congregação que Jesus organizou com 12, ele chamou igreja. E pôs Pedro como encarregado dessa igreja. Mateus 16. Vamos ler. Desde o versículo 18. A Pedro chamou e colocou como chefe dessa congregação, dessa igreja. Nós estamos falando de templo? Não. Tira essa ideia aqui de templo, 4 paredes. Não, não é isso aí. Estamos falando de uma igreja, não como templo, mas congregação, pessoas reunidas, consagrou, enviou a pregar o evangelho. Mateus 16, 18. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou rocha, edificarei a minha igreja. Aí está. Aí está a pergunta. Que ele não pôde responder porque não tinha fundamento bíblico. Cristo fundou a igreja. Nem ele, nem o outro, nem nenhum parte do mundo pode dizer que Cristo fundou a igreja. As provas aqui. E se isso não é palavra de Deus, me diga que não. E somente história, como ele disse. Não falando de história não, falando de Bíblia. Um capítulo e versículo. Vocês estão ouvindo. Não como ele nem sequer tocou na Bíblia. Ele disse a palavra de Deus. O que ele disse? Não, não é palavra de Deus. Palavra dele. Ele pode fazer outro evangelho, agarrar por aí e sair pregando por aí. Não é palavra de Deus. Palavra de Deus é o que estamos lendo aqui, ó, na Bíblia. Capítulo e versículo. Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Aí está a pergunta que eu fiz várias vezes. O mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro está vendo. Pode falar muito bonito, dar um bom testemunho, um bonito testemunho, dizer o que seja, porém, nós só interessamos saber qual é a igreja de Cristo, é o que importa para nós. Então Jesus Cristo fundou a igreja. E ele disse que não fundou a igreja. Se ele respeita. A Bíblia diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha. Cristo é uma igreja, sim. Cor pelo sovaco. Escute. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão destruí-la. A essa igreja, o diabo vai atacar, porém não pode destruí-la. Jesus disse que o diabo não vai atacar. Não disse que o diabo não ia atacar. Disse que ele vai atacar. Mas jamais será destruída. Faz 2000 anos. Os romanos tentaram destruir. Os comunistas. Os pagãos. Os irmãos separados tentam destruir. O diabo com os todos os protestantes. E não conseguiram. E com outros que estão dentro da igreja. Nada pode destruí-la. Isso é o que nós temos convicção plena e a certeza e provas. Que a Igreja Católica, a Pedro entrega as chaves. E não é a chave do carro.
e não é a chave da casa. Ele entrega a chave dos reinos dos céus, que teologicamente significa que há uma igreja fundada por Cristo e que você e eu devemos buscá-la. E por isso pedi a ele que mostrasse que ele era a igreja de Cristo, porque essa é a única igreja que tem as chaves para entrar no reino dos céus. Ou seja, que garante a você que cumpre o seu mandamento de Deus, que atua como Deus manda dentro da sua igreja, você poderá entrar no reino dos céus. Algo que esses irmãos separados mandam nós para o inferno. Eles são Deus, eles são juízes. Deus é único. Só quem julga é Deus. Darei a chave dos céus. Nada pode me dizer que Jesus não deu a chave dos reinos dos céus a Pedro. Olha, esse protestante gritando é o Vitor lá. Quando esses protestantes saem, o Vitor vem. É outro herege, né? O evangelista lá de outra seita. A Bíblia diz que não adianta ir para outra igreja que se fale bonito, mas não tem a chave do reino. Não adianta sair da igreja católica e ir para a igreja que fale bonito, pregue curas, restauração, palavras lindas, eu me arrepio. Não tem a chave do reino. Nós não estamos contra o que eles fazem. Não. A tristeza é que eles não têm a chave do reino que Jesus deixou a Pedro na sua igreja que ele fundou. Isso é triste. Segundo, que disse mais a Pedro: e a ti te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, há uma pessoa que tem autoridade, que é Pedro, a ponto. Jesus Cristo diz: tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desatar, vem. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Esses que estão desligados da igreja, vai estar ligado ao céu? Não, nenhum protestante. E o que diz mais? Cristo respalda como sua igreja, com provas. O que ligar será ligado, o que desatar ficará desatado. Virão muitas igrejas, mais de 60 mil, porém não são a igreja de Jesus Cristo. Não tem as chaves do reino dos céus. E que não tem a autoridade de Jesus Cristo, que dê autoridade ao seu pastor. O da seu pastor não é de Cristo, mas se ele respeita, fazer o quê? Porque há liberdade de culto. Porém, ninguém acredita neles. Só os burros e os ignorantes acreditam nesses falsos pastores. E para que vocês vejam que nessa igreja, Jesus Cristo deixou a Pedro, a ele sim, por cima dos outros, na liderança dos outros apóstolos. Lucas 22, 31. Com a Bíblia protestante. Que eles tiraram sabedoria. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Peneirar, não somente a ele, como toda a igreja. Satanás quer peneirar a igreja. Os poderes do inferno não podem vencê-la. Satanás quer destruir a igreja. E agora, escute a garantia que Satanás não pode destruir a igreja. Cristo deixou o Papa. Porém, eu orei por ti. Cristo deixou Pedro na igreja para que Satanás não destrua a igreja. Eu orei por ti, porque Satanás quer destruir a igreja. Eu orei por ti, que a tua fé não desfaleça. Vai fortalecer a fé dos mais irmãos. E tu, uma vez fortificado, confirma teus irmãos. Tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Confirmar aqui a missão do Papa. Quando o diabo quer destruir a igreja. E nada pode dizer que ele não colocou Pedro com superioridade aos outros apóstolos. O diabo quer peneirar vocês, eu orei por ti.
Veja, vá fortalecer os demais irmãos. Agora vamos ver se Pedro exerceu essa função. Ele disse, bom, o único pastor é Cristo? Sim, Cristo é o pastor. João 21:15. Deixou para a sua igreja um pastor encarregado, fazendo o papel que ele queria. Fazendo o vigário, chamamos vigário de Cristo. João 21:15. Quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Plural, igreja, os apóstolos que Cristo mesmo, da qual ele fundou a igreja, não as paredes. Tu me amas mais do que esses? Veja o que Pedro responde. Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta meus cordeiros. Aqui nada pode dizer que Cristo está nomeando, ordenando Pedro pastor de sua igreja. Ninguém pode anular essa palavra. Apacenta meus cordeiros. Quem é o encarregado de apacentar? O pastor. Cristo tem cordeiros. Cristo tem ovelhas. E não deixou o pastor Petronilo nem Pânfilo. Deixou encarregado a Pedro, pastor de sua igreja, ele chamou meus. Quando ele funda a igreja, ele diz, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse a Pedro, e as ovelhas que pertencem a essa igreja, as minhas ovelhas, Pedro vai apacentar. Há outras ovelhas que Jesus falou, porém não são desse rebanho, não são os irmãos separados, não vem de Pedro. Nos interessa estar na igreja que Cristo fundou e deixou Pedro como encarregado dessa igreja, para que nenhum irmão pudesse dizer que isso é mentira. Eu já mostrei 3 vezes que significa que nada pode anular isso. Vale. Voltou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta meus cordeiros. A minha fala cordeiro 2 vezes e no último ovelha. Sim, o único pastor instituído por Cristo e Papa, porque é pai do rebanho. E esse pastor pastoreia não as ovelhas de qualquer homem, e as ovelhas de Cristo, as minhas, Jesus falou. Terceira vez, perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, porque ele perguntava pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, sabes tudo? Tudo sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Que o mundo inteiro veja que Cristo tem ovelhas e que Ele é o bom pastor. O bom pastor deu a função de pastorear as ovelhas dele a Pedro. E todo aquele que é ovelha de Cristo tem que se deixar e se guiar e orientar pelo pastor que Cristo deixou. E seguir outro pastor e levar a outra igreja que não é a de Cristo, que não tem as chaves do reino dos céus, que não tem a autoridade de desamarrar e amarrar, de ligar e desligar, aliás. Essa é a diferença da igreja católica para as fundadas por homens. Agora Pedro o que fez? Cumpriu essa missão? Sim, cumpriu a missão. Atos 1:15. 1:15 de Atos. Quando Cristo já não está no meio deles, Judas se desviou, se enforcou. Quem pastoreia a igreja? Quem manda na igreja? Paulo? Não estava aí. Tiago? Não. João? Tampouco.
Quem? Vamos ver. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos seus irmãos, na assembleia, igreja, com os irmãos, reunidos, que eram 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem queria um campo com salário do seu crime. Versículo 21, para não ler tudo. Convinha, pois, que destes homens que têm estado conosco na companhia todo o tempo do Senhor, Jesus viveu entre nós, a começar no batismo de João, até o dia em que se de nós foi testemunha da ressurreição. Um seja testemunha conosco. O que Pedro faz? Até o ponto que falta um pastor, morreu Judas, e nomear um apóstolo. Quem vai nomear um apóstolo? Quem vai ordenar um apóstolo? Qualquer pessoa não, tem que ter autoridade. Quem vai ordenar apóstolo se nomear pela sua própria conta? Não, para isso deixou Pedro encarregado da igreja. E Pedro toma a decisão. E toma a decisão de colocar um sucessor de Judas. Esse vem a ser parte dos apóstolos de Cristo. Atos 2, versículo 13 em diante. Vocês vão ver. E vai ver que esse apóstolo logo está com o grupo. Vocês vão observar que se cumpre o que Jesus disse a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Tenha cuidado para que eu veja Pedro exercendo o ministério de pastorear a igreja de Cristo. Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pôs-se de pé. Quem? Então Pedro, sublinhe aí. Então Pedro, há um chefe na igreja. Tu és Pedro. Sobre essa pedra ficarei minha igreja. Tu és mais que isso. Apacenta meus cordeiros. Foi Cristo que ordenou. Quem se carrega da igreja agora? Pedro. Não o outro apóstolo. Pedro. Vem o Espírito Santo, necessita de um discurso, fazer para as pessoas. Quem fala? Pedro. E observem que Pedro está sendo apoiado pelos outros 11. Jesus morreu. E Pedro é quem vai falar. Mas já tinha elegido o outro, Ananias, para o lugar de Judas. Pedro de pé com os 11. Quer dizer que já tinha sido integrado no lugar de Judas. O que liga será desligado. Se cumpriu. Agora ele tem a autoridade. Pedro. Que Pedro disse: ligar será ligado. Colocou esse novo apóstolo dentro da igreja. Então Pedro, se colocando de pé, representa os demais. Tenha cuidado. Representando a igreja, se colocando de pé com os 11. Caramba! Então Pedro é o chefe, o pastor da igreja de Jesus. Apacenta, cuida das minhas ovelhas, meus cordeiros. Está fazendo. E vocês verão que Jesus disse a pedra: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro é o chefe da igreja de Cristo. E ele começa a conquistar gentes para Cristo. No versículo 41. Quando Pedro termina o discurso, vocês vão ver que, terminar Pedro o discurso, as pessoas começam a se converter. E quantos se converteram? Dale. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 pessoas
3.000 pessoas. Ele está pregando. Pedro está chegando as pessoas para a igreja. Um novo apóstolo. Pedro é quem ordena 3.000 pessoas em torno de Pedro. Na igreja que Pedro é o chefe, é o cabeça. Versículo 47 diz porque é necessário para se salvar estar na igreja de Cristo. Senão não se salva. Não dizer o irmão, vai reunir 2 ou 3, o Senhor está ali, dá glória a Deus onde seja, não precisa de igreja. Não, escutem. 47, na Bíblia protestante, que tiraram sabedoria. Escutem. E louvando a Deus, e tendo o favor de todo o povo, a igreja é necessária não. Para vocês comprovem, o que diz o irmão não é palavra de Deus, é palavra dele. O que eu estou dizendo, sim, é palavra de Deus, com provas na mão. É necessário estar na igreja de Cristo para a nossa salvação. Porque ela tem as chaves do reino dos céus. Quem pastoreia essa igreja? Pedro. Escute. E o Senhor, olha, sou Pedro, edificarei a minha igreja na pedra que é Pedro. E o Senhor, cada dia, a igreja ajuntava cada vez mais os que haviam de se salvar. Coro pelo sovaco. Aqui está, porque ficou decretado no concílio não existir salvação fora da igreja católica. Não existe esse. Parece que prova isso. Com provas na mão. Respeita o que o protestante diz. Mas não diga que eu estou lendo mentira, tá aí, ó. Atos 2, 47. Se respeita. Porém, estou comprovando com Bíblia. De modo que aqui não vem escutar um charlatão, escutar alguém que está dizendo tutaria, escutar um sacerdote de Deus Altíssimo que está falando, conhece Bíblia e está dizendo com Bíblia. E conhece também os irmãos separados. E vai se congregando a todos. Na igreja. O que ele vai sendo, os que estão sendo salvos, porque essa igreja tem a chave do reino dos céus. Então, desconhecido, tem as chaves dos céus. O que significa? Que quando se entrega essa igreja, vai se salvando, é Atos que está dizendo. E quem é encarregado? Pedro, o chefe. E vocês vêem que não temos tempo para ler todos os Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver capítulo 2, 3, 4, 5, até o 15. Está falando de Pedro. Porém, vamos ler alguns que nos ajudam a refrescar o que a Bíblia diz sobre Pedro. Que Pedro tomou a chave da igreja que Cristo deu em diante. Era Pedro. Exemplo. Capítulo 5. Versículo 1. Quem estava à frente da igreja? Vamos ver. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a mulher Safira, vendeu um campo. E combinando com ela, reteve a parte da quantia da venda, levando apenas outra parte para os pés dos apóstolos. Colocou nos pés dos apóstolos. Quem era estava carregado? Vamos ver. Verso 3 de Atos 5. Quem estava encarregado dos apóstolos da igreja? Vamos lá. E Pedro, porém, disse. Quem estava encarregado? Pedro. Pedro, em nome da igreja, disse. Ananias, porque tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Morreu o homem e morreu também a mulher. Se lembra? Porém, teologicamente, vem mostrar a Bíblia que Pedro, dentro da igreja de Cristo, é o pastor que deixou Cristo. Com poder da igreja. 5:15. Verso 15 agora. De maneira que traziam doentes. Tanto que traziam pessoas das casas e colocavam em macas, em leitos. Quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos. E todos eles eram curados. Com a sombra de Pedro.
que significa teologicamente, com a sombra de Pedro, curava os enfermos. Dentro da igreja de Jesus Cristo, há uma pessoa encarregada, Pedro, representa os apóstolos, porém, tem autoridade em cima. Desligar será ligado, desligar será desligado. Ele tem a chave dos reinos. Do reino. Não é a sombra de João, não de Tiago, nem com a sombra. É com a sombra de Pedro. Com a sombra de Pedro, curava os enfermos. O que está dizendo teologicamente? Que você tem que examinar nas escrituras. Teologicamente está dizendo que Cristo respalda Pedro, o encarregado da igreja, a ponto de curar os enfermos e expulsava demônio com apenas a sombra. Corre pelo sovaco. Pastorzinho, tem que baixar a cabeça e escutar mesmo, porque os argumentos de vocês são muito fracos. Diante do Padre Luiz Toro, vocês não lêem Bíblia não, vocês têm medo de ler. Versículo 32. Acontecendo que Pedro, visitando a todos, 9:32, já pediu permissão para peneirar vocês e eu orei por vocês, para que você fortaleça os seus irmãos. Outra vez. Pedro, visitando a todos, era o pastor que Cristo tinha na igreja. O Papa vai a um lugar, vai a outro, e anda visitando os lugares, e os protestantes dizem, porque vai visitar as comunidades. Porque isso fazia Pedro. Visitava a todos, porque Cristo encarregou a tudo de todo o rebanho. Não fala de Tiago e de João, fala de Pedro. No capítulo 10, versículo 44, na casa de Cornélio, Deus respalda a pregação de Pedro. E através da pregação de Pedro, vai se congregando também os pagãos, vão tornando-se crentes no Senhor. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava, estando Pedro ainda a falar, examinar a escritura, que até o capítulo 15 só fala de Pedro. Mais ninguém. Estando Pedro ainda a falar estas palavras, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra, como no dia de Pentecostes. Pedro tem o Espírito de Deus. E quando ele prega, a constância, Deus respalda. Todos ficaram cheios do Espírito. E os fiéis da circuncisão, que tinham ido com Pedro, ficaram profundamente admirados. Os irmãos separados hoje, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre os pagãos. Olha a ordem de Pedro agora. Ó. Se ele não é chefe, como vai dar uma ordem dessa? No verso 46 a ordem. Ó. Pois eles ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra. Porventura, poder-se negar a água do batismo? Veja o mandamento de Pedro. Veja a ordem de Pedro. Por acaso, alguém pode impedir o batismo para esses que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou batizar. O chefe da igreja. Manda. Pedro tem a autoridade. Ligar será ligado, desatar será desligado. Vou dar chance, pastor, para você falar. Quando ele falava, eu respeitei e guardei silêncio. Porque você não pode ser espirituoso com o meu tempo.
entre o povo, entre as pessoas das redes sociais, o mundo inteiro, pode saber que não é os católicos que faltam respeito. Eu guardei silêncio. Ele não é capaz de guardar silêncio. Vai se dar o tempo a ele para que ele fale. Porém, quando não tem argumento, tem que interromper o ensinamento. E as pessoas estão vendo. É um método que eles utilizam, interromper os outros. Eu não estou trabalhando com eles, é a primeira vez. Esse método eu conheço de memória, eu conheço vocês. Simplesmente eu quero que vocês observem que ele não quer que eu fale. Ele não quer que vocês observem onde diz. Então Pedro mandou. Porque a ele não interessa que o mundo inteiro se dê conta que Pedro manda na igreja. E por isso fala. Você vai falar, você vai achar seu tempo, você vai falar. Eu vou deixar você falar, você vai falar, você vai falar. Então você verá ele falar. Ele vai expor. Vamos dar o microfone para ele falar. Há um motivo. Porque ele não é capaz de ficar calado. Então, tirando a foto onde Pedro manda, para ele não interessa. A mim interessa. Ele quer que eu leia outra parte. Para que ele se dê conta que Pedro manda na igreja. Ele quer ensinar a doutrina dele. E como sabe que é a doutrina dele? Porque não quer calar a boca, interrompe a pregação. Couro pelo sovaco. Ele, depois que falar, vai sair daí, ó, sem mandar. Porque ele não quer escutar uma roupada e tirar o couro dele pelo sovaco. Falta 10 minutos? 10 minutos. Repita. Veja o que ele não queria falar. Pedro manda. E mandou batizar. E mandou batizar. Quem mandou batizar? Pedro. Pedro mandou batizar. Pedro mandou quem batizar? Os pagãos. Eles que já estavam convertidos. Por quê? Pedro mandou. Vamos fazer. Pedro manda. Os demais se calam. E vocês querem do 1 em diante para vocês entenderem. Verá que é o problema de introduzir os pagãos dentro da igreja. Eu não posso, isso é impuro, essas comidas impuras, não. Não chama impuro. A explicação do 11. E Pedro introduz os pagãos dentro da igreja. Porque ele é o chefe da igreja. Não fez Tiago ou João, não. Foi Pedro. Capítulo 10 está. Porque existe uma igreja. Capítulo 12, versículo 5. 12, 5. Pedro de novo. Atuando. Pedro estava assim, encerrado na prisão. Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Por ele. A igreja de Cristo fazia orações por Pedro. Pedro está na prisão e toda a igreja, o rebanho de Cristo, ora por Pedro. Então vamos vendo que Pedro tem um posto importante dentro da igreja, 15:1 em diante. Mais rápido para que o tempo. 15:1. 15:1. Primeiro concílio de Jerusalém. Primeiro concílio da igreja. Vamos ver. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidares segundo o rito de Moisés, não podereis se salvar. E originou-se grande discussão com Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos em Jerusalém. Então, eles foram a Jerusalém, aos apóstolos, acompanharam alguns e membros da comunidade e tomaram o caminho e atravessaram a Fenícia e Samaria
contaram todos os irmãos a conversão dos gentios, que causou toda a grande alegria. Concílio Apostólico de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pela igreja de Jerusalém e pelos apóstolos, os anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. O problema é que eles levaram para lá da circuncisão. Mas levantaram-se alguns das seitas dos fariseus, que haviam credo, dizendo que é necessário circuncidar os pagãos e pôr e observar a lei de Moisés, e reunir esses apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. A fim de uma grande discussão, e no fim de uma grande discussão, há uma discussão, já ninguém pode falar, vai falar, quem vai colocar tudo em ordem? Pedro se levantou e lhe disse, depois de uma longa discussão, Pedro fala, verso 12, toda a multidão calou-se, guardou silêncio, calou-se, e ouviram a Barnabé e a Paulo. Agora sim escutam, que deu a ordem, Pedro, e toda a igreja guardou silêncio. Pastoreia meu rebanho. Então, queridos irmãos, hoje eu quero que vocês tenham consciência que a única igreja que mudou Cristo é a igreja católica com fundamentos bíblicos que eu estou mostrando. E a nós não importa que falem bonito, que venham como seja. Porém, se não é a igreja de Cristo, poderão dizer o que for, e eu não saber, e ele não disse. Vocês vão ver que a Igreja Pentecostal Unida nasceu no ano 1906. Quem fundou? Carlos Paran. Ele foi capaz de dizer, busque e vocês vão ver quem foi que fundou essa seita aí, criada por um homem, morreu e não ressuscitou. 1900 não existia um Pentecostal Unido em nenhuma parte do mundo. Não. Nenhuma parte do mundo. Por isso ele não pode dar fundamentos bíblicos. Porque a igreja dele nasceu no ano 1900. A igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, é a única igreja que fez a Bíblia que eles carregam. Antes só existia só o Antigo Testamento. A igreja colocou 27 livros, todo o Novo Testamento, que se chama Novo Testamento. Busquem. Chama-se Papa São Damaso I, no ano 382, no Sínodo Romano, recolheu os livros, Carta de Romas, de Efésios, Filipenses, colheu e formou o que nós chamamos de Bíblia. E coisou 27 livros na Bíblia. De modo que daí em diante, todos os cristãos tinham 46 livros do Antigo Testamento. Mais 27 que a Igreja Católica colocou. No ano 1520, ele não tirou. Mas 1825, todos católicos e protestantes tinham 73 livros. No ano 1825, a Sociedade Bíblica Unida obrigou a eles, os protestantes, já existia, os pentecostais também não existia, obrigou a tirar 7 livros. Os de antes de Cristo que eles tiraram. Eles não tiraram o que a Igreja Católica colocou. Tiraram do Antigo Testamento 7 livros. Essa Igreja Católica não é de Cristo porque fez a Bíblia. E porque eles carregam a Bíblia da Igreja Católica? Porque carregam. Compreende porque em 5 minutos ele expôs. Porque não tem argumentos. Porque não é a Igreja de Cristo. Agora vamos escutar o que ele vai falar. Agora é o outro lá, o outro herege que vai falar. Ai meu Deus, não dê muita paciência para dublar tanta heresia e tanta mentira. E esse daí vai botar o padre. Esse é no Paraguai, viu? Quando o padre do Estouro chega no Paraguai. Ele vai expulsar o padre do Estouro para Venezuela daí. É. Aí, com os 10 mandamentos errados, ó. É. Ano 1500, obrigatoriamente. Não tinha nenhuma cerca protestante do 1520. No ano 1500. Aí, qualquer seita. Antes do ano 1500 não tem uma. Onde era que estavam? Seriam como nós, católicos. Se Lutero tivesse feito o que fez. A igreja é a única igreja que fundou Jesus Cristo e nós existimos. Quanto tempo quer? Quanto tempo falta? 1 minuto e 30. Agora, queridos irmãos, Efésios 3:20
e 21, vem dizer ao mundo inteiro que a Deus se dará glória. Onde tiver dois, se dá glória a Deus. Não importa que seja pentecostal, adventista, não importa. Efésios 3, 21. Aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos, a Ele, segundo o poder que atua em nós. O que Ele não quer escutar, mas para nós interessa. A Ele, a Jesus, a Deus, a Ele seja dado glória, a Ele seja dada glória na igreja. Aonde? Na igreja. Aonde? A Ele seja dada glória na igreja. Não, o que Ele disse na palavra de Deus. Ele disse que pode ser em qualquer lugar e pronto. Não. É mentira. A Deus se dá glória na igreja. Vamos ver até que venha Garlo Barão, ele. A Ele é glória na igreja. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, e por todas as gerações de eternidade. Amém. E o povo responde, amém. Corto pelo sovaco. Acabo de expor o resumo da igreja que Cristo, a única igreja que tem 2000 anos, é a nossa igreja que Cristo fundou. Agora vamos escutar, sabendo que não sou a igreja de Cristo. E se respeita, porém não acredita. Porque a igreja, 1 de Coríntios 15, que a igreja é a coluna e base da verdade. E a igreja não traz mentira, traz a verdade. Vamos agora. Você, ei lá. Então você fica calado. Qual o tempo aí que ele vai falar? Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Em 3 ocasiões. Lestes o versículo sem completar. Atos. O verso 38 do capítulo. Diz que Pedro, no seu primeiro discurso, disse que ia ser batizado no nome de Jesus Cristo. No nome, não com o nome. Esses aí são os que negam a Trindade. Eu pedi que ele lesse toda a passagem. Porque ouviram isso, foram compungidos de coração e disseram a Pedro: que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. E os que receberam sua palavra foram batizados, e naquele dia 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e louvavam a Deus nas reuniões em comum e na fração do pão. O Senhor cada vez colocava a igreja, os que iam vindo se salvar. Ele não leu o verso 38, onde Pedro disse: sejam batizados cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Então você é o representante de Pedro, ou o Papa é o representante de Pedro. Tem que batizar no nome de Jesus Cristo, porque está escrito. Na tua Bíblia está escrito assim. Porque tu não lestes? Atos 10, 48. Ele comeu a metade do versículo e não leu. Então Pedro disse: por acaso podem pedir a alguém a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados. Aí até aí leu. Ele leu até aí. Porém, não há nenhum ponto aqui. Tem que continuar o versículo. Não tem nenhuma vírgula. E mandou batizar no nome de Jesus Cristo. Então pediram que ficasse lá por alguns dias. Está comendo 2 versículos. Oxê. Ah, meu Deus. Por que não leu todos os versículos?
Nós não quisemos responder que a igreja é verdadeira, porque não está na Bíblia, que não está na Bíblia que Deus fundou nenhuma igreja. Heresia. Para acabou de ler Mateus 16, 18. Tá heresia, cachorra da bala. O sacerdote touro está partindo os versículos, está cortando os versículos para poder que esse papo é de Cristo, que tem que batizar em nome de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo o batismo, herege. Já comeu 2 versículos lá. Ele comeu. Foi o concílio de Jerusalém. Atos 2, ele também comeu o versículo. Ele leu até o 12. Você não sei da Bíblia ou não. Ou acredita nas maluquices dele. Toma vaia do povo. Porque assim também é. Aqui no Paraguai é marrehi. Então quando o sacerdote diz, não discute. Precisa discutir porque nós lemos e Atos 15. Você leu até o 12. Pedro se levantou a falar. E é outra palavra. E aqui diz que quando calou Pedro, quando eles se calaram, todos falavam também. Tiago respondeu. Simão contou como Deus visitou os gentios. Verso 19. Por isso julgo que se inquiete que os gentios a parte das contaminações dos ídolos. Que vocês chamam de ídolo com essa imagem. Com essa munheca aí. Estátua. A Bíblia está dizendo isso. O sacerdote se ri que sabe que é uma munheca isso ali. Você acredita que é Maria? Não é Maria. É uma estátua. Ele ri. Tá rindo de tua cara, rapaz. Tá lendo de tua cara, rapaz. Enquanto tu sou analfabeto de Bíblia, cara. Aí é difícil até de dublar que o cara não sabe nem falar. Aí como é sacerdote, você aplaude ele. Ele comeu os versículos. Veja que não tem argumento para mostrar a igreja deles na Bíblia. Aí fica conversando, jogando, iludindo o povo. É dessa maneira que eles iludem o povo nas casas. É a tática deles. Falar de imagem, falar disso. O tema era igreja verdadeira. Aí, cadê? Aí. É o povo não tá nem querendo ouvir. Jacó ordenou que não se contamine com ídolos, com munheca, com munheco, com a estátua, com o protestantismo, com a seita de Lutero. Então, quero fazer minha cabeça. As munhecas. E aí aqui está dizendo. Ordenou que ele se contamine com ídolo, e nem fornicação, e nem com galo degolado, e nem com sangue. Ele cortou para comparar com o Papa. Parece mentira. É mentira que o sacerdote contou hoje. Deixa eu completar 20 minutos. Jeremias respondeu a Ananias: não eres enviado de Deus. Porque confiar tu a esse povo. Tu fala esse povo é mentira. Agora o diabo começou a entrar nele. Veja como o capeta entra. Aí, não sois enviado de Deus. Porque tu mente para esse povo. Tu só mente. Tu não... Veja como o diabo entra no protestante. Como ele usa os seus servos fácil. Veja aí. Uma serpente de bronze. Em que o povo foi lá adorar a serpente de bronze. Isso é uma imagem, é um ídolo. É uma estátua, uma munheca. É a munheca dele. Porque crê nisso. Calma, gente. Do purgatório é mentira. Aí não tem argumento. Aí o que faz? É o que fazem nos meus vídeos protestantes. Eles não têm argumento nos meus vídeos. Por isso que eu bloqueei todos. A igreja é aquela que faz a vontade de Deus, que está fundamentada
fundamentada nos apóstolos, nem no Papa, não é no sacerdote, é na Bíblia, nenhum apóstolo. Agora já está dizendo que era nos apóstolos, está dizendo agora que não é nos apóstolos. E os apóstolos adoram imagem? Danou-se. Por que colocam imagem aqui? Deixa de adorar imagem. Nenhum apóstolo adorou imagem. A igreja verdadeira não era sequestradora, era violadora. A igreja verdadeira era assassina. Como a igreja católica. Aqui no Paraguai nós estamos vendo aí a parte das notícias na CNN, no mundo inteiro, que a igreja católica romana é sequestradora, violadora e assassina. Pior do que os lunáticos. Sequestra criança, a igreja católica. Jovens, sequestra pessoas. Viola o Vaticano. Esses padres sabem. Viola o Vaticano. Sacrifica lá no Vaticano as crianças e bebe o sangue. Veja as notícias. Misericórdia, que mentira. Desgramada dos infernos é essa. Misericórdia. Esse tá com milhões nos cursos, só pode estar. Com milhões de bichos. Minhecos e papa. Não tem argumento, aí fica assim, ó. Não tem argumento. Aí desse jeito. Tá comendo versículo, cortando versículo, como vai a igreja, e jogar com a palavra de Deus. Cura touro, tu cortaste os versículos, tu estás comendo versículo, tu estás comungando versículo, tu queres colocar a tua igreja aqui no Paraguai, dentro desse povo aí ignorante, não entende a palavra, então me vaia para esse falso profeta. Então vaia no falso profeta, preconizados a si mesmo, falso apóstolo, falso profeta. Cadê a igreja católica na Bíblia? Não tem. Deus não te enviou. Tu estás fazendo com que o povo confie em ti. Estás enganando as pessoas. Porque tu não és sacerdote. Isso que é um falso padre. Aí. O Papa mentiroso. E esse daí são os anjos caídos. Aí. Recorrendo nos países, mentindo, comendo a Bíblia para enganar as pessoas. Recorrendo no mundo inteiro para mentir, enganar. Para envergonhar os protestantes. Dizendo que os protestantes é enganador, mentiroso. Tu quiser me matar, tu me mate. Tu é mentiroso. E tu viesse aqui, tuas pessoas... Completa o versículo porque tu só leu o que ele manda. Agora ele tá brigando com o leitor da Bíblia agora, ó. Aí, agora ele tá brigando com o leitor da Bíblia agora. Vê se um cara desse tá ou não tá com o demônio nos coros. É óbvio que tá. Vai pra Venezuela. Tantas pessoas que precisam lá. Volta pra tu povo. Não sai do Paraguai, vai embora. Aqui no Paraguai é um povo ignorante que adora imagem. Uma munheca, uma estátua. Não quer cumprir o mandamento de Deus. Acata os 10 mandamentos, aí tá os 10 mandamentos, arrependa-se. Deus manda todos os homens em todo lugar que se arrependa. Arrependa-se em Paraguai. Busca a Deus. Deixe de acreditar no mensageiro de Venezuela, de Roma, que vem de lá para cá. Vamos ler a palavra de Deus que Cristo batizou. Pedro batizou no nome de Cristo. E não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Nenhuma pessoa foi batizada no nome da Trindade, nenhuma. Veja o tamanho da heresia. É heresia. Deixa de mentir, padre. Deixa de recorrer aos países, o mundo. Eu te peço isso, deixa de enganar essas pessoas. Tu estás desviado, equivocado. Tu utiliza a palavra de Deus para enganar, para mentir. Deixa de mentir para o teu povo. Deus não te enviou. A igreja católica é sequestradora, é violadora. Milhões de crianças são violadas lá no Vaticano. Milhões. 80% dos sacerdotes são homossexuais. 80% dos sacerdotes são homossexuais. Essa é a verdade. Tem que levar preso ao Papa
Porque ele está encobrindo o crime dos padres. Estão jogando fora as crianças. Ele protege os sacerdotes, 80% dos padres no mundo inteiro. Veja o que o diabo está falando pela boca desse homem. Esse aí é o vômito do dragão, Apocalipse 12, 15. Está arrojando contra a igreja. É o vômito do inferno, o vômito do dragão. E a terra abre a boca para engolir, ó. Esse padre tem que ser caçado. Tem que prender esse padre. Esse eunuco. Em Mateus 19. Jesus Cristo fala dos eunucos. Tem que ser eunuco. Se não quer casar. Senão a consequência. Milhões de crianças violadas. Essa é a consequência. O sacerdote não se casa. E são eunuco. Tem que ser com qualquer homem. Tem que casar. Porque o Papa não faz isso. Não permite. Pergunta a ele. Porque a Bíblia permite que o sacerdote case. 1 Timóteo 4, porque não lê? Essa é a palavra que eu estou dando. É a minha palavra que eu estou dando. Não quero discutir. Que ele tem que acumular a palavra de Deus. E você ri. Porque ele faz de você de palhaço. Está comendo a palavra de Deus. Aqui no Paraguai. Em Venezuela, que é problema com os pobres lá que estão morrendo. Teus dias estão contados, cura toro. Tu está blasfemando, eu profetizo tua morte. Está blasfemando o nome de Deus. Teus dias estão contados. Tu estás julgando com Deus, julgando a Deus. Teus dias estão contados. Olha Satanás profetizando a morte do padre. Ó. Isso é o capeta falando. Aí, o diabo falando. Ó. O capeta falando. Todo protestante que diz eu profetizo isso e isso é o próprio capeta profetizando. E aí está o diabo profetizando aí. Vocês estão ouvindo? Aí. Eu ou não é uma pessoa endemoniada? É ou não é? Aí. Aí está. O que um homem cheio de demônios é capaz de fazer. Deus manda todos os homens em todo lugar que se arrependam. O diabo prega a palavra e o diabo crê. O diabo pregou para Jesus em Marcos, em Lucas 4, em Mateus 4. Aí o anjo descesse do céu, ensina outra coisa que não seja o mandamento de Deus, seja anátema. Tem que adorar a munheca, tem munheco, isso está proibido. Está proibido adorar munhecas, estátua, proibido adorar múmias. Veja esse herege chamando com os corpos incorruptíveis de múmia. Veja a heresia desse cara. Isso não é debate que você não lê, só o convém. Isso não é debate. Esse homem, ele é... Esse homem que está lendo a Bíblia ali é seu capanga, é seu escravo, ele não lê tudo. Deixa de blasfemar o nome de Deus, profanar o nome de Deus. Deixa de ser Deus. Você se compara com Melquisedeque, você não é Melquisedeque. Onde foi que o padre disse que ele era Melquisedeque? Agora ele está dizendo que o padre disse que é Melquisedeque. Você não é santo, você não é perfeito, você é pecador. Só um que é eterno, você não é eterno, você vai morrer. E vai morrer logo. Deixa de blasfemar. Você não é Melquisedeque. Você não é Melquisedeque. Deixa de mentir. Cara, eu vou ficar repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas que o demônio está falando pela boca desse homem. É tudo, ele está repetindo tudo a mesma coisa. É tudo as mesmas asneiras. O vômito do dragão. Apocalipse 12, 15. O dragão vomitou contra a mulher um rio de água. Só que a terra abriu a boca para engolir. Por favor, padre, não minta mais aqui no Paraguai. Volte lá para a Venezuela. Volte para o Paraguai. Ensina os mandamentos, que é o mais importante de qualquer coisa. Quer discutir Papa, Pedro foi Papa. Pedro era apóstolo. Isso é que você quer que o povo entenda, que Pedro foi Papa. Que o sucessor foi Francisco e outro. Isso é mentira. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca fundou a igreja. Ele pregou e Paulo, Atos Apóstolos, até o 15, fala de Pedro. Ele disse,
Até o 15. E depois? 16 até o 28. E quem fala? De Paulo. Então, Paulo escreveu 80% da doutrina da igreja. Ele é encarregado de 80% da doutrina da igreja cristã. Não Pedro. Pedro ensinou doutrina. Paulo ensinou doutrina. Dos 16 anos até os 28 anos de idade. E entrou em Atenas, vendo o povo entregue à idolatria. O povo entregue às imagens. No malicioso espírito. E são feitos por mão de homens. Imagens, essa munheca feita por mão de homens. Não são deuses, não são santos, não são virgem. Não é Maria, não é nada. É uma munheca. Maria está no céu, esperando. Não, Maria está no cemitério de Israel. Maria está. Não foi arrebatada. Eita, mentira infeliz. Ele disse que a Virgem Maria está no cemitério lá em Israel. Agora vai se mandar, que ele não quer ouvir a verdade, ó. Olha o que é que os falsos profetas fazem aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí o que é que os falsos profetas fazem. Olha aí, ó. Se mandam. Se mandam. Se mandam. É desse jeito os falsos profetas. É assim. Não tem argumento, aí fala as suas asneiras. Fala palavras de baixo calão. E aí, ó. Aí, ó. Falso profeta. Vai sempre pisar no chão, ó. O herege, ó. No dia do juízo virá. 7 de Mateus, versículo 21 a 23. Nunca vos... A árvore se conhece por seu fruto. Respeitem ele, respeitem. O padre está pedindo para respeitar o falso profeta. Menina, moça, respeita. Respeita, irmã, respeita. Respeita. O mandamento do amor está acima de qualquer coisa. Somente que ele não deixou a teia para cortar nessa tarde. Não deixou o pelo para cortar. Vocês estão vendo a imagem aí, ó? Esse cenário. É o mesmo, o Vitor... O padre vai... Aí tem alguém pedindo perdão pelos protestantes. Tem alguém pedindo perdão por eles. Pena que se foram. Aí aparece o outro herege aí, o tal do Vitor, hein? Já tá no canal os dois. O primeiro e o segundo debate com o Vitor. Chegaram desarmados e foram embora desarmados. Quando eu perguntei se era uma igreja de Cristo. E eu mostrei que isso era mentira. Não me deram um capítulo e um versículo que era a igreja de Deus. Quando foi descoberta a mentira deles, colocar o veneno para fora. Para tentar destruir. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os poderes do inferno jamais poderá. Veja como os poderes do inferno fizeram hoje aqui soltando veneno. O vômito do dragão. Não poderão destruir. Hoje eu vou mostrar para que vocês vejam o que acontece hoje aqui. Mateus 12, 33. O mundo inteiro vai escutar? Mateus 12, versículo 33. Para aqueles que creem que os protestantes são muito de Deus, sentimentais, são puro amor. O mundo inteiro está vendo. As câmeras estão filmando. Esse negócio de puro amor caiu para os pés deles. Não estou dizendo outra coisa. O que vocês viram aqui agora? Vamos ver o que diz a Bíblia. Todo aquele que disser alguma palavra. 33. 36. Eu vos digo. No 35. O homem bom. Raça de víboras.
Se você é uma árvore boa e sua fruta boa. Uma árvore boa dá bom fruto. E a árvore má e seu fruto mau. Você vê duas árvores aqui. Como um sacerdote do Deus Altíssimo, da Igreja de Cristo, e um falso profeta que vem enganando as pessoas dizendo que era apóstolo de Cristo. Quando eu mostrei a verdade, se mandaram. Vamos ver quem é a árvore boa, segundo a Bíblia. Pelos seus frutos se conhece a árvore. Raça de víboras. Outra vez. Raça de víboras. Como víboras. Outra vez. Raça de víboras. Como podeis dar bons frutos sendo maus? Como podeis? Como dar bons frutos sendo maus? Raça de víboras. Não. Raça de víboras. Maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Vocês viram hoje aqui. A palavra de Deus hoje se cumpriu aqui. Vocês pensam que os protestantes são por amor? Raça de víboras. Como podem falar bem? Como poder falar boas coisas se sois maus? Não sou a Igreja de Cristo? Se não são verdadeiros cristãos? Como poderão praticar esse mandamento do amor? Como poderá ter um diálogo sereno? Como pode escutar a palavra de Deus que o padre está pregando com capítulos e versículos? Como? Isso não podem fazer. Como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Ele me amaldiçoou, me insultou, disse tudo que queria. E vocês viram. E eu guardei silêncio. Por que eu guardo silêncio? Porque eu sei o que está escrito. Veja o que vem. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo. Não importa as maldições que ele fez. As pragas que ele jogou aqui. Veja. Eu vos digo. De toda palavra ociosa. Eu vos digo. Que de toda palavra ociosa que falem os homens, delas vão dar conta no dia do juízo. Esse irmão terão que dar conta no dia do juízo. Por isso vocês viram que eu fiquei calado. Porque eu não sou o juiz. Aí, ó. Vocês escutaram a voz. Não sei se deu pra você escutar. Aí, ó. Eu cortei o vídeo mesmo aí. Tá? Porque nesse lado momento aí que o padre olha, já é o tal do Vitor, o evangelista Vitor. Já é outro. Ou seja, eles combinaram para expulsar o padre. Vejam só, meus irmãos. Deixei isso detalhezinho para o final do vídeo. Aqueles dois pastores lá, eles foram combinados para expulsar o padre. Foram destinados a brigar. O padre Luiz foi da Venezuela e ele foi acolhido pelo governo do Paraguai. E esse daí era a sua primeira missão no Paraguai. Quando ele começa a pregar no Paraguai. Então, quando souberam desse padre venezuelano, conhecedor de Bíblia, eles quiseram expulsar, amedrontar, colocar medo em cima do padre na Venezuela, no Paraguai. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que aqueles dois tentaram, vocês viram no que deu. Só que esse vídeo, ele continua. Ele vai... Agora, o padre olha do lado. Quem é que aparece? O herege do Vitor. Outro. Eles foram e mandaram o outro. E mandaram o outro, o herege do Vitor. Aquele que tá aqui, aquele pastor do boné. Que chega gritando aí. Eu postei a segunda parte primeiro. É o evangelista Vitor, né? E
E ele veio para tentar amedrontar o padre. Aí teve debate tudo, mas não deu em nada não. Não deu em nada. O padre continuou no Paraguai, evangelizou o Paraguai e outros países da América Latina. Não deu em nada, mas eles tentaram expulsar, amedrontando o padre com a força do Paraguai, mas não deu certo. Meus irmãos, se inscreva no canal. Primeiro comentário lá, fixado aqui desse vídeo, tá o meu canal, o canal do Fábio Pentecoste, lá do ex-protestante Fábio Pentecoste. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.